E se um sonho, um único sonho, pudesse salvar um império inteiro? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar numa história fascinante sobre um faraó assombrado por uma visão, um prisioneiro com um dom pra lá de especial e uma crise que ameaçava o Egito todo. É uma história que mostra como a sabedoria pode vir dos lugares mais inesperados. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Para o faraó do Egito, o cara mais poderoso da época, a resposta não estava no ouro, nem no poder dele. Estava escondida naquelas imagens que não saíam da cabeça dele de noite. E a gente vai ver como essas imagens tinham, literalmente, a chave para o futuro do reino. Então vamos lá, vamos montar o cenário. Faraó, o homem mais poderoso do Egito, não consegue dormir direito. Ele está super perturbado. Ele teve um sonho. Aliás, foram 2 sonhos que simplesmente ninguém, nenhum dos sábios, magos ou necromantes dele conseguia nem começar a decifrar. A angústia do faraó era real. Pensa só, os melhores especialistas do reino, a galera que deveria entender todos os mistérios do universo, estavam todos em silêncio. O enigma parecia não ter solução e a ansiedade no palácio só aumentava. A primeira visão era bem estranha e até meio macabra. 7 vacas super saudáveis, sabe? O símbolo máximo de prosperidade saindo do rio Nilo. Mas logo em seguida, elas são devoradas por outras 7 vacas, só que essas eram tão feias e magras que o faraó disse que nunca tinha visto nada igual em todo o Egito. E o detalhe mais bizarro, mesmo depois de comer as vacas gordas, as magras continuavam com cara de quem estava passando fome. E não para por aí. O faraó dorme de novo e o sonho volta, mas com outros símbolos. Dessa vez, são 7 espigas de grão cheias, perfeitas, que são engolidas por outras 7 espigas todas murchas e secas. A estrutura era a mesma, sabe? O que deixava o mistério ainda maior. Agora, olha só que detalhe fascinante que o comentarista medieval Rashi aponta. A palavra hebraica usada para murchas, senumots, não significa só que as espigas estavam secas. Ela sugere algo duro, sem vida, como uma pedra. Isso dá uma imagem de esterilidade total, uma fome que não só esvazia, mas que endurece a terra. Bom, com todos os seus especialistas sem resposta, o faraó fica sabendo de uma fonte bem improvável de sabedoria. Um prisioneiro hebreu, um cara chamado José, que estava esquecido numa masmorra. A esperança de um reino inteiro, de repente, estava nas mãos de um prisioneiro. Dá para sentir um misto de esperança e desespero na voz do faraó, né? Ele está apostando tudo na reputação de um homem que ele nunca viu na vida. A única credencial de José era essa, a de conseguir ver o que os outros não conseguiam. E aqui, Rash, de novo nos dá uma camada a mais de profundidade. A palavra que o faraó usa, tishma, não quer dizer só ouvir. Significa compreender de verdade, captar a essência. O faraó não queria um palpite qualquer, ele precisava de um entendimento real. A resposta de José é imediata e humilde. Ele não pega o crédito para si. De cara, ele já deixa claro que qualquer sabedoria que ele tenha não vem dele, mas de uma fonte divina. É essa humildade que já mostra o quanto ele era diferente de todos os outros sábios do Egito. E com essa apresentação feita, a gente chega no coração da história. José não só ouve o sonho do faraó, ele decodifica tudo com uma clareza impressionante. E ainda revela o plano de ação que estava escondido ali naquelas visões. A primeira coisa que José entende e que é o ponto-chave de tudo é o seguinte: as 2 visões não são 2 sonhos diferentes. Na verdade, são uma única mensagem de Deus, contada de 2 formas para deixar bem clara a importância dela. Aí a interpretação fica bem direta e poderosa. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas significam 7 anos de uma fartura como nunca se viu antes. Em contrapartida, as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas, bom, elas significam 7 anos de uma fome terrível que viria logo em seguida. E aqui vem a genialidade. José conecta a interpretação com aquela imagem bizarra do sonho. Lembra que as vacas magras não engordavam depois de comer as gordas? É porque a fome seria tão, mas tão devastadora que ia apagar completamente a memória da abundância. A prosperidade seria esquecida. O sonho ter se repetido também não foi por acaso. José explica que aquilo era um sinal divino, um sinal de certeza e de urgência. O evento já estava preparado, ou seja, decidido por Deus, e ia acontecer logo, não dava para perder tempo.
Mas José não para só na interpretação, e é aqui que ele se transforma de intérprete em estrategista. Ele oferece a solução, um plano completo para a sobrevivência do Egito. Isso sim é liderança em tempos de crise. E o plano é brilhante de tão simples. Primeiro, escolher um líder sábio. Segundo, criar uma infraestrutura de oficiais pelo país. Terceiro, recolher 1/5 de toda a colheita durante os anos de fartura. E por último, centralizar todo esse estoque de grãos sob o controle do faraó, para se preparar para a crise. A palavra hebraica para preparar aqui é veshimesh. E segundo Rashi, ela tem uma conotação quase militar de armar ou equipar. Ou seja, José não estava só sugerindo que o Egito guardasse comida. Ele estava propondo que a nação se armasse para uma verdadeira guerra, uma guerra contra a fome. O resultado de toda essa sabedoria e planejamento de José é transformador. Ele vai de prisioneiro esquecido à segunda pessoa mais poderosa de todo o Egito, com a missão de executar o próprio plano que ele tinha criado. A reação do faraó é de puro espanto. Ele reconhece na hora que a sabedoria de José não era algo comum, não era humana. Ele vê um espírito de Deus ali, uma qualidade que colocava José muito acima de todos os outros conselheiros. E Rashi nos dá uma última e importantíssima observação. A pergunta do faraó não é uma pergunta de verdade, é uma declaração. Quando ele diz, onde vamos encontrar alguém como ele, o que ele quer dizer é, não existe ninguém como ele. E com essa constatação, o destino de José é selado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de José parece sugerir que, às vezes, a visão mais clara, a liderança mais eficaz, não vem do poder estabelecido. Ela pode vir dos lugares mais improváveis, da sabedoria que, antes de tudo, sabe ouvir.